Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa quarta aula da disciplina de Processos da Criatividade. Dá uma olhada comigo no tema dessa aula. O tema dessa aula é Teorias da Criatividade. Nessa aula nós vamos trabalhar alguns facilitadores do processo criativo. É por conta disso que nós vamos pensar em quais teorias ajudam, o que facilita esse processo onde nós pensamos ali em produtos criativos, tudo aquilo que dá origem a coisas que podem muitas vezes ser inovadoras dentro de contextos como contextos organizacionais, na nossa vida pessoal, nas nossas interações. Diante disso, é importante nós pensarmos naquilo que pode realmente facilitar essa perspectiva. Vamos contextualizar comigo os principais pontos a partir de uma situação geradora de aprendizagem. Nesse caso, para essa situação, nós vamos conhecer a história do João. Ele é um jovem designer gráfico que trabalha numa conceituada agência de publicidade da sua cidade. Só que, além dele ter uma formação superior em design gráfico, ele tem um diploma superior em artes visuais. Então, a gente consegue ver uma formação multidisciplinar aqui para o João. Recentemente, ele foi convidado a ser o quê? Voluntário, trabalhar como professor voluntário de História da Arte em uma ONG situada no bairro que é conhecido lá como um bairro mais carente da cidade em que ele trabalha. Então, a partir dessa situação geradora de aprendizagem, nós vamos conhecer alguns principais conceitos, a questão de funcionamento cerebral, os tipos de percepção, a questão do pensamento lateral, a desconstrução de paradigmas. Então, tudo aquilo que pode, muitas vezes, até mesmo atrapalhar o nosso processo criativo. Quais teorias são pensadas, quando a gente olha do ponto de vista psicológico, do ponto de vista biológico, que podem auxiliar nesse sentido para que a gente consiga desenvolver produtos, processos mais criativos. Então, a partir dessa situação geradora, a partir da história do João, nós vamos desenvolver algumas situações, problemas, aplicando esses conceitos. Então, convido você a dar início a esses conteúdos. Funcionamento cerebral. O funcionamento cerebral, ele acaba sendo estudado, principalmente quando a gente está falando ali da neurociência, por muitas áreas para entender como se dá a nossa apreensão de conhecimento, como a gente vai entender algumas informações, captar essas principais informações e como essas informações se transformam no conhecimento, se transformam na nossa tomada de decisão e acabam auxiliando nesse processo criativo. Por isso, estudar o funcionamento cerebral acaba sendo pauta de muitas áreas, não só quando a gente está olhando ali na área da saúde. Se nós olharmos esse ponto da criatividade, a gente vai entender que estudar o funcionamento cerebral também é importante para entender como as pessoas utilizam os lados ali do cérebro, os hemisférios, lado direito, lado esquerdo, para poder ser mais criativo. Como que isso também se reflete na nossa criatividade. Então, vamos entender melhor esse funcionamento cerebral. Basicamente, a criatividade, ela surge como um resultado de reações que ocorrem em muitos locais do cérebro. Esse é um ponto importante. A criatividade, ela não está condicionada apenas a um lado do cérebro, como nós temos lados específicos para algumas questões, por exemplo, o lado da fala, coisas desse tipo. Não, a criatividade, ela ocorre no cérebro como um todo. Não tem lado, tanto esquerdo quanto direito, eles são lados que promovem a criatividade. E o surgimento dessa teoria vem lá do século XIX, quando começou-se a discutir a neurociência. Essa neurociência, ela é entendida como uma ciência que estuda o nosso cérebro e acaba desvendando o funcionamento cerebral e todas as suas funções. Então, a partir do momento que nós entendemos o nosso cérebro, a gente começa muitas vezes a ver como ele entrega os resultados, como que você assimila uma informação, como que você começa a criar um significado, criar um sentido diante daquela informação. Tem pessoas que muitas vezes convivem juntas, estão ali diante da mesma situação, mas nem sempre elas têm a mesma racionalidade, a mesma forma de pensar, têm o mesmo resultado diante de algumas
situações, de algumas percepções, né? Elas têm percepções diferentes. Então, isso é muito estudado pela neurociência. E tudo que nós aprendemos ali da neurociência também acaba sendo utilizado em outras áreas. Vamos entender melhor esse funcionamento cerebral. Veja ali comigo. Basicamente, o cérebro ele funciona ali a partir de 4 lobos principais. Esses lobos eles são entendidos como lados, né? Então, partes do nosso cérebro que estão funcionando para entregar um determinado resultado. Então, o lobo frontal, ele está localizado ali na parte da frente do nosso cérebro. Muitas vezes é aquele lado, aquela parte do nosso cérebro que tem uma maior importância cognitiva, essa questão do raciocínio, quando comparado a todos os lobos cerebrais. Qual que é a principal função dele? É coordenar as nossas atividades motoras. E também é responsável pelo nosso pensamento, pela escrita, pela fala, pela linguagem mais articulada. Nesse caso, veja que a partir de um lado do cérebro, você vê que ele tem uma função principal. Né, embora todos os lados eles tenham ali funções muito específicas, o lobo frontal ali ele vai ter essa função mais cognitiva. Ele vai estar muito atrelado a essa questão da condição motora, né? Por isso que você vai desenvolvendo mais o seu cérebro ao longo da vida. Então, quando são recém-nascidos, você ainda não tem tanta coordenação motora e com isso você vai galgando novos níveis. Vamos lá para o segundo. O segundo é o lobo temporal. Então, esse lado, conhecido como lobo temporal, ele fica na parte lateral do nosso cérebro. Quais são as suas principais funções? A audição. E a nossa memória também acaba sendo atrelada a essa parte específica do nosso cérebro. Acaba sendo responsável ali pelos sons, pela forma que nós compreendemos a linguagem. Depois nós temos um que é conhecido como lobo parietal. Nesse caso, nós temos ali na parte superior do nosso cérebro e ele vai coordenar todas as sensações que nós temos na pele. E por fim, o lobo occipital, ele vai ficar na parte de trás do nosso cérebro e vai ser responsável pela nossa visão através do nosso córtex visual primário e ainda pelo processamento e percepção da visão. Mas o que a gente entende disso? Olha, por mais que nós não sejamos pessoas da área da saúde, que trabalham ali diretamente com a neurociência, nós identificamos o quê? Que nós temos algumas funções principais, Por exemplo, linguagem articulada, conseguir raciocinar, as atividades motoras, o pensamento, a escrita. Um outro é mais responsável pelo som, entender a linguagem. O outro vai cuidar mais das sensações que nós temos na pele. E o outro vai cuidar mais dessa questão da visão, o processamento e percepção da nossa visão. Como que nós vamos entender isso? Por que é importante entender isso? Olha, eu não sou da área da saúde, eu não estudo neurociência, mas por que eu tenho que entender? Porque você vê que é um conjunto de fatores que vão influenciar na nossa maneira de entender as informações, de entender o mundo. Como você entende o mundo? A partir daquilo você forma a sua percepção, a sua visão de mundo e isso influencia no seu comportamento de consumo. Então, pensa num lado da empresa, A empresa entendendo como funciona um cérebro, e aí um cérebro de qualquer pessoa, entendendo como funciona, entendendo que existem partes específicas que são acionadas diante de um estímulo, diante de um fator ambiental, as empresas começam a se dedicar a cuidar de algumas situações. Entendendo que, assim como a criatividade, a nossa imaginação, ela ocorre em várias partes do cérebro. Você, a partir de um som que você ouve, você solta a imaginação, você tem um processo mais criativo, a partir da visão e assim por diante. Como que se dá esse processo de aprendizagem? A melhor aprendizagem, basicamente, é aquela em que nós envolvemos os nossos sentimentos, em que nós temos as nossas experiências e acabamos ficando motivados com isso. Para quê? Para usar esses próprios sentimentos para aumentar a nossa sensibilidade e a nossa percepção criadora. Então, quando nós temos a aprendizagem como um processo de vida prazeroso, isso acaba estimulando mais os nossos neurônios e ela acaba sendo feita de uma forma mais completa.
Então, o que você começa a entender mais nesse sentido, né? Que a aprendizagem, quando você quando você tem esse processo de aprendizagem de uma forma muito mais prazerosa, quando você faz algo porque gosta, porque tem interesse, porque busca esses estímulos, nós ficamos motivados. Se você faz algo porque você está obrigado, porque você não tem essa perspectiva, né, de olhar no ponto de vista onde, olha, para que eu estou aprendendo isso? Se você não começa a entender o motivo de você aprender isso, quão isso é importante para a sua formação, para a sua cultura, para o seu futuro, você não deixa esse processo prazeroso. E ao deixá-lo prazeroso, acaba sendo ali uma chave de virada, porque você começa a estimular os próprios neurônios para que realmente você absorva melhor aquele conteúdo e acabe sendo mais criativo. Tem mais um ponto ali importante para a gente discutir. O Katz e o Ken, eles falaram o seguinte, que as pessoas criativas, elas conjugam dois aspectos principais. Né? Então, eles começam um ponto de uma capacidade de enxergar ângulos diferentes de um mesmo problema. Então, imagine você, enquanto uma pessoa criativa, qual capacidade você tem de olhar para um mesmo problema por várias perspectivas. Existem pessoas que conseguem enxergar muitas saídas para o mesmo problema, conseguem enxergar muitas soluções ou começam a se aproximar de um problema de maneiras muito diferentes. E ainda, outro aspecto importante para pessoas criativas, que é a capacidade de elaborar, confirmar e comunicar uma ideia original. E nesse caso, nós identificamos o quê? Dois padrões de pensamento que muitas vezes são diversos, né? São distintos. Um deles, que é capaz de reestruturar conceitos e o outro de avaliá-los. Então, você tem pessoas criativas que são muito da linha de restauração de conceitos, de reestruturação de conceitos e pessoas que partem mais para esse âmbito de avaliação de conceitos. E você se encontra em qual nível? Né? Você é daqueles que muitas vezes vai elaborar, confirmar, criar uma ideia ali, então, original? Ou você consegue, muitas vezes, ter um problema a ser resolvido, você se aproxima desse problema e discute essas perspectivas. E traz isso, né, para maneiras como aquele problema pode ser resolvido. A partir dessas duas formas principais que existem em pessoas criativas, muitas vezes nós conseguimos compor algumas equipes muito boas, equipes que realmente entregam resultados que são muito satisfatórios dentro das empresas. Como estimular o aprendizado? A nossa situação problema vai trabalhar nesse estímulo de aprendizagem, a partir do nosso protagonista, que é o João, que agora vai trabalhar como um professor voluntário numa ONG. Veja comigo. O João, na sua primeira aula, ele verificou que a turma era formada por crianças repetentes, então crianças que tinham algum problema ali em aprender. Eles acabavam repetindo as suas séries e não tinham muito esse poder de avanço. E também, por conta de serem repetentes, o que ocorre muito em classes que existem pessoas que repetem muito as séries, né? Você tem pessoas de idades diferentes. Então, eu tinha crianças que cursavam desde a primeira série até a quarta série do ensino fundamental. E com isso, a dificuldade no aprendizado acabava ficando muito evidente. Então, o João, ele se perguntou sobre alguns itens e nós vamos auxiliá-lo nesse sentido. Como o conhecimento das características dos hemisférios direito e esquerdo podem auxiliar o aprendizado dessas crianças? Por que é importante eu entender a diferença que eu tenho lá, né, no lado direito, no lado esquerdo do cérebro, é importante para ajudar essas crianças que estão com esses problemas de aprendizagem? E de quais estratégias o João poderá usufruir para alcançar os seus objetivos de aprendizado para a sua turma? Então, como que nós conseguimos auxiliá-lo nesse sentido, né? Por que é importante eu entender lá conceitos relacionados à neurociência e como que isso me faz trabalhar a criatividade, trabalhar a própria aprendizagem, né? Fazer com que as pessoas aprendam, que isso seja prazeroso, que essas experiências sejam frutíferas
para essas pessoas. E até para o processo, né, para o docente, aquele que está ensinando. Se você se depara com uma classe que claramente apresenta problemas cognitivos, problemas ali para entender alguma coisa, não consegue ir muito adiante ou não consegue acompanhar outras pessoas da turma, você precisa pensar em outras estratégias para que essa pessoa também absorva esse conteúdo. Né? Senão ela vai acabar ficando para trás e acaba desistindo, né? Ela não se encontra, não se vê nesse processo. Vamos resolver essa primeira situação com o João. Primeiro, como o conhecimento das características dos hemisférios direito ou esquerdo podem auxiliar o aprendizado dessas crianças. Nesse caso, a neurociência ela vai confirmar que, de fato, a lateralidade funcional existe. Então, um lado ou outro acaba realmente existindo e tendo um peso maior em relação ao aprendizado. No entanto, isso ocorre mais quando eu estou falando em relação à linguagem, que daí está mais ligado ao lado esquerdo e a atenção que está mais ligado ao lado direito. Nesse caso, o que foi comprovado? O que a neurociência comprovou? Que não existem diferenças quando eu estou falando do grau de lateralização entre homens e mulheres, ou que qualquer lado do cérebro predomine mais ou menos em pessoas diferentes. Por mais que o lado esquerdo esteja mais atrelado à linguagem e o lado direito mais atrelado à atenção, isso em nenhum momento, né, diz que a lateralidade funciona mais para homens ou para mulheres, que um lado é melhor para o homem do que para a mulher, ou que, né, existem ali coisas muito relevantes para se olhar em relação às funções desse funcionamento, né, esse funcionamento cerebral em relação à lateralidade deles. Mas dá uma olhada comigo nessa figura aqui para nós entendermos essa questão da lateralidade. Nesse caso, né, quando nós entendemos esse lado, né, que também não há predominância entre as pessoas, a neurociência afirma que a criatividade acaba sendo um resultado de uma combinação criativa. De quais? Combinação do quê? Né? Das atividades do cérebro que já participam em outras funções. E não de um ponto específico, né? Conhecido como um centro de criatividade cerebral. Muito pelo contrário. Então, nós temos lá todo o nosso cérebro. Esse cérebro, ele é composto lá, né, por vários lobos, e esses lobos, cada um acaba tendo uma função um pouco mais específica. Eu tenho o lado esquerdo do cérebro muito mais atrelado à linguagem, e eu tenho o lado direito muito mais atrelado à atenção. Embora eles não tenham uma diferença, uma especificidade muito maior em pessoas, né, não há essa diferenciação, todo o nosso cérebro, até mesmo a interação dos neurônios, as questões químicas que ocorrem ali, isso fomenta, né? Fomenta um ambiente do quê? De imaginação, fomenta a nossa criatividade. Então, se nós pensarmos lá que tem um lado que vai cuidar muito mais da parte da visão, coisas que você enxerga, que você começa a observar, que auxiliam na imaginação, que auxiliam na criatividade. Coisas que você ouve. Então, se você tem, né, um hábito de ouvir músicas e isso te desperta para algo, isso acaba influenciando na sua criatividade. Nós não temos um centro de criatividade, nós temos muitas partes que fazem combinações criativas e muitas vezes isso acaba sendo chamado à tona quando é necessário. E ali mais uma dúvida do João para a gente ajudar. De quais estratégias, portanto, nós podemos falar, ele pode usufruir para alcançar os objetivos de aprendizado da turma? Então, vamos pensar aqui, né? E aí, claro que são hipóteses, você pode pensar em outras coisas, né? Às vezes você tem ideias muito mais diversas, muito mais criativas do que essas, mas uma das estratégias pode ser estimular os neurônios das crianças de diferentes formas. Para quê? Para que elas façam novas conexões a fim de serem mais criativas. Um ponto importante aqui para nós observarmos, ninguém vai ensinar ninguém a ser criativo, né? Só que a criatividade, ela é um resultado daquilo que é aprendido. Então, você não pode ensinar alguém, e você não consegue ensinar alguém
a ser criativo. Olha, eu estou identificando que você tem um problema relacionado à sua criatividade. Você tem um bloqueio criativo. Então, vou ensiná-lo a ser mais criativo. Ser criativo é ser assim. Não dá para fazer isso. Mas você entende que diferentes partes do cérebro têm um peso e fazem essas combinações para possibilitar a sua criatividade. Nesse ponto, você consegue então estimular. De repente você está numa classe que é uma classe que gosta muito de ouvir músicas. Você percebe que toda vez que a classe volta de uma aula de música, ela volta mais inspirada, diferente dos dias que elas não tiveram uma aula antes. Então você começa a ver que existem coisas que despertam a nossa criatividade. Percebe então a diferença de você, em vez de ensinar a criatividade, o que não dá para fazer, você acaba tendo a criatividade como um resultado de coisas que você aprende? É por isso que nós falamos que a criatividade, ela utiliza o conhecimento como um meio. Todo conhecimento é bem-vindo, todo mundo pode auxiliar de alguma maneira e tudo que você busca conhecer facilita para que você desenvolva também produtos criativos, tenha ali um peso maior dentro de processos criativos também. Desconstruindo paradigmas. O que vem a ser um paradigma? Muitas vezes as pessoas falam, né? Isso é um paradigma. Mas o que é um paradigma? Basicamente, um paradigma é uma visão de mundo. Cada pessoa, ou cada sociedade, cada cultura tem os seus paradigmas, as suas maneiras de enxergar o mundo. Isso está muito atrelado à nossa percepção também. Vamos entender desde o começo o que significa essa palavra e esse conceito. A etimologia, portanto, a origem da palavra em si, vem do grego, como muitas das nossas palavras, né? Vem da palavra paradigma. E nesse caso significa modelo, padrão, algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em uma determinada situação. Basicamente, quando eu falo que há um paradigma, eu estou falando que há uma representação daquele mundo, uma maneira de ver as coisas. Então, um paradigma, e muitas vezes nós vemos isso dentro das próprias ciências, né, das áreas de conhecimento. Quando você vai estudar uma determinada área de conhecimento, você fala que existem alguns paradigmas que são trabalhados, né, olhando no próprio ponto de vista da administração. Cada teórico que estudou administração ao longo do tempo, ele tem a sua visão de mundo, a forma de entender o mundo. Tem pessoas, teóricos ao longo do tempo, que ao estudarem administração, o que eles fizeram? Eles entenderam que você tinha que enxergar um processo produtivo de uma maneira racional. Então, entrava a matéria-prima, as pessoas, você dividia aquele processo ali para que muitas pessoas pudessem mexer, cada um via uma parte desse processo e ao final tinha um resultado. Existem outros teóricos que trabalham a visão de mundo de uma outra maneira. Não, olha, o ideal é você juntar muitas pessoas, deixar todo mundo conversar, todo mundo liberar aqui a sua imaginação, dar ideias, ter processo criativo, e aí sim nós vamos pensar numa forma de criar um produto. Existem pessoas que conseguem juntar essas duas coisas e entregar um outro resultado. São paradigmas, são maneiras de ver o mundo. Nós temos os nossos próprios paradigmas, né? O que faz com que a gente tenha o paradigma? A nossa cultura, a maneira como a gente vai adquirindo aprendizado, a nossa percepção, vai tendo os nossos sentimentos, tudo isso influencia para que a gente enxergue o mundo de determinada maneira. Segue comigo, então. Basicamente, para entender paradigma, a gente fala de modelos mentais. Então, o que são esses modelos mentais, né? Sem um modelo mental, fica muito difícil você entender um processo lógico, um processo de raciocínio. Então, sem dúvida, eles são importantes em nossas vidas. Por quê? Porque eles nos ajudam em muitas tarefas. O problema é o quê, né? Quando esses modelos mentais, eles ficam ultrapassados. E aí, acaba inibindo o nosso potencial criativo. Então, imagine que você tem, né, modelos mentais que eles vão ser divididos ali em como as coisas são, as coisas da própria realidade e como as coisas deveriam ser, ou dos valores, né? Como aquilo realmente é e como você acha que deveria ser.
o valor que você atribui àquilo. Mas o modelo mental, ele é utilizado muito para você entender um processo lógico, um processo de raciocínio. Existe muito isso aonde, por exemplo, quando a gente está falando do marketing. Um marketing olhando para o comportamento do consumidor. Quando você entende que há um modelo mental, você entende que há uma forma de raciocínio daquele consumidor. Estudando modelos mentais, você começa a esperar determinados padrões de comportamento. Né? Se você está falando lá que vem do paradigma, da maneira como as pessoas acreditam que seja, então elas tendem a seguir determinados padrões. Quando você olha para o comportamento do consumidor e entende que existe ali um modelo mental incluído naquilo, embutido naquilo, você entende que muitas vezes a pessoa vai, né, diante de uma determinada situação, provavelmente ela vai fazer tal ação. Por quê? Porque você presume que existe um modelo mental, uma forma dela enxergar o mundo e que isso vai dar origem a algum resultado. Que tipo de modelos mentais nós podemos enxergar no mundo, né? Enxergar na atitude das pessoas como um todo? Veja ali, nós temos 4 tipos. Nós temos os modelos biológicos, então a própria questão inerente à vida, né? A forma como você enxerga as questões biológicas, a questão da linguagem, na questão linguística, a forma como você interpreta uma informação, que você assimila essa informação, que você dá significado e sentido a ela. Os modelos culturais, então está muito atrelado à questão daquilo que é visto culturalmente, padrão pela sociedade, imposto culturalmente, questão de símbolos, normas, regras, rituais, e a questão dos modelos pessoais. Então, aquilo que você tem enquanto sujeito, que é algo muito subjetivo, aquilo que você crê enquanto pessoa e você acaba levando adiante. E esse paradigma, esse paradigma e esses modelos mentais, eles nos auxiliam enquanto uma área de negócios, enquanto um negócio enxergar essas pessoas e a entender muitas vezes como elas vão se comportar diante de determinada situação, como o mundo se comporta, como é a representação da realidade, como as pessoas enxergam as coisas. Isso são os modelos mentais. Volta ali comigo para o quadro. Como que nós quebramos esses paradigmas? Significa que a gente vai quebrar os modelos mentais, que a gente vai bloquear esses modelos mentais? Não. Por quê? Porque eles são importantes também, muitas vezes, para a gente conseguir ver determinadas coisas com certa racionalidade. O que não dá é para a gente sempre agir como um paradigma, como algo que realmente deve ser feito daquela maneira para que a gente fique bloqueado criativamente. Mas a quebra de paradigmas significa o quê? Que a gente vai ter coragem para inovar. Nós vamos tirar as âncoras ali, levantar as âncoras daquilo que estava nos prendendo e, mais do que tudo, a gente vai ter disposição para enfrentar aquilo que é novo. Isso implica que nós vamos pensar fora da caixa. Você vai sair dessa caixa e vai pensar, olhar por outras perspectivas. Exemplos de quebra de paradigmas que nós tivemos ao longo da civilização, né? Nós tivemos a mudança da população do mundo rural para o mundo urbano, quando nós tivemos o êxodo rural, então muitas pessoas indo morar na zona urbana. Quando o artesanato ou manufatura foi substituído pela industrialização, foi substituído totalmente? Não, mas houve uma grande massa, uma grande mudança para a industrialização. A mudança de um papel mais passivo da mulher para um papel hoje muito mais ativo, né, de se colocar empoderamento feminino, de se colocar numa relação de igualdade e equidade em relação aos homens. E quando você tinha lá muito a questão do trabalho escravo, isso era difundido como algo normal dentro da sociedade, e aí nós tivemos a mudança principal para o trabalho assalariado. Tudo isso significa que essas mudanças fizeram com que o que acontecia antes não acontecesse mais? Não, né? Mas nós sabemos que há uma quebra de paradigma e nós fazemos quebras de paradigmas até mesmo em coisas simples, né? Se você tem lá uma maneira de fazer sempre a mesma coisa e percebe que você pode fazer de uma maneira diferente, então você está olhando, né, para aquela perspectiva a partir de uma outra perspectiva, então você está saindo fora,
você está saindo dessa caixa, você está pensando fora da caixa e conseguindo ver uma nova maneira. Nem sempre a gente vai fazer isso, nem sempre é ideal que se faça. Às vezes você quer ser muito criativo, pensar em uma coisa muito, que seja muito diferente, em algo que você precisa entregar rápido, que você já está certo fazer daquela maneira, né? Então, às vezes não é o momento correto. Você vai acabar se perdendo se você tenta inventar muito ali naquele momento. Mas o importante é a gente saber analisar uma situação. E isso implica, faz parte do processo criativo, né? Quando você enxerga a situação, se aproxima desse problema, começa a enxergar as possíveis soluções e entende, racionaliza, utiliza modelos mentais para isso. Olha, qual a melhor forma de eu fazer isso? Como isso é feito? Eu consigo fazer de outra maneira? Dá para ser feito de outra maneira? Então, usar esse poder cognitivo, esse poder de racionalização é importante também para que a gente tome as melhores decisões, né? Ser criativo também é agir pensando nessas melhores decisões, principalmente quando vai envolver outras pessoas. Desconstruindo paradigmas e ou modelos mentais. Como nós desconstruímos os paradigmas, quebramos esses modelos mentais? Às vezes é importante, nem sempre. É lógico que a gente está olhando para um modelo mental, às vezes, uma forma que nós enxergamos o mundo, e é importante continuar enxergando daquela maneira, né? Por você enxergar dessa maneira, é que as coisas acabam fluindo. Outras pessoas muitas vezes deveriam pensar como você. Mas existem momentos que nós precisamos ir além, porque senão isso inibe o nosso processo criativo. Então vejamos essa situação problema. Nesse caso aqui, o João, ele trabalha numa ONG, ele é professor voluntário numa ONG, trabalha lá com a disciplina de História da Arte, só que agora ele está envolvido num projeto. O projeto é Artes nos Muros. Então ele vai trabalhar com essa questão ali de grafitar os muros. O projeto do João, ele consiste em desenvolver a capacidade criativa desses alunos através do estímulo artístico em forma de grafite. Aonde? Nos muros do bairro onde está localizada a ONG. Como que nós vamos auxiliar o João a colocar em prática o seu projeto? Desconstruindo um paradigma estético social. Por que paradigma estético social? Porque nós enxergamos aqui que, né, se nós temos lá essa questão que vem muito da cultura daquele local, da cultura daquela sociedade, e ele está querendo quebrar esse paradigma, porque é um projeto que ele vai tirar da ONG ali, fazer com que as pessoas saiam da ONG e acabem indo às ruas para poder grafitar. Só que ele precisa quebrar um paradigma estético daquela sociedade que entende que o melhor é deixar os muros ali do bairro como sempre foram. Então, você imagina que você vai encontrar naquele bairro muros sempre, né, pintados de branco, cores mais em tons pastéis, cores mais claras. E aí você quebra uma estética, um modo de visualizar o mundo, de enxergar o mundo, de entender que sempre foi assim. Você quebra isso daquele bairro. Só que como que ele pode fazer isso? Mostrando para essas pessoas que isso é arte, que isso vale a pena, que isso é bacana. É isso que a gente vai ajudar agora o João a quebrar esse tipo de paradigma. Veja lá. Primeiro, nós devemos entender o que vem a ser esse paradigma. Então, o João ele precisa entender isso, até mesmo para que ele consiga explicar para as outras pessoas, para os moradores, por exemplo, que é importante vencer esses paradigmas. Não é porque sempre foi daquele jeito que deve continuar sendo. Então, o paradigma ele significa o quê? O modelo, aquilo que é padrão, que vai servir de exemplo para uma situação. Uma forma de ver as coisas, uma representação do mundo. Entendendo o que é isso, ele vai entender o quê? Que essas pessoas que moram no bairro enxergam que o bairro deveria continuar daquela maneira, com os muros sempre pintados de branco e assim por diante. Segundo, nós precisamos pensar em algumas ações, atitudes, ideologias, legislações, enfim, aplicações práticas que nos auxiliam na desconstrução desses tais paradigmas. Por que isso? Porque às vezes, se você está tentando convencer outras pessoas de que elas deveriam seguir outro caminho,
você está fazendo com que elas mudem a sua visão de mundo. E é muito difícil desconstruir esse paradigma. Você sempre foi acostumado a fazer de uma determinada forma. Você sempre entendeu que funcionava daquela maneira, que era daquele jeito, que deveria ser assim. É muito difícil contrapor a nossa ideia, contrapor a nossa visão de mundo para outras coisas, muitas vezes até mesmo para aquilo que é novo. E como que o João faz nesse sentido, né? Como que ele vai fazer? O que ele pode trazer de exemplo? O que ele pode indicar, mostrar para essas pessoas que moram nos bairros, por exemplo, de que é muito melhor você levar a arte para esse bairro, colocar as crianças para desenvolver essa questão cultural, essa questão artística, do que deixar os muros como estão, muitas vezes correndo o risco ali de sofrer vandalismo, por exemplo. Então, como que ele pode trazer isso? Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente está olhando para o grafite, quando comparado à pichação, é uma excelente maneira de nós explicarmos isso. É uma excelente forma de nós mostrarmos para essas pessoas que é algo que realmente vai ser benéfico para eles. Né? Se você substitui lá um bairro, né? Vamos imaginar que nesse bairro tem uma pessoa lá, um morador, que no muro dele sempre há uma pichação. Então, há, né, uma depredação ali por pessoas que passam e fazem pichações ou então escrevem coisas, e ele sempre está gastando muito com tinta ali para poder pintar aquele muro. O que ele pode fazer, né? E o morador, ele se incomoda com aquilo. Então, ele sempre está pintando o muro de branco. Às vezes, ele não entende a diferença, né? Por exemplo, que existe na questão do grafite com a pichação e como o grafite poderia ser algo relevante ali para o muro dele, como aquilo poderia deixar a rua mais bonita. Existem muitas cidades, inclusive em projetos de cidades criativas, que colocam espaços que muitas vezes estavam abandonados para serem grafitados. Você leva artistas locais, pessoas que estão aprendendo, para poder utilizar aquele muro como uma tela em branco. Né? E existe a diferença nisso, né? Em você olhar aquilo e olhar como arte. Dá uma olhada comigo no slide. Então, enquanto fazendo esse papel do João, nós precisamos identificar quais tipos de paradigma ou modelos mentais predominam nesses moradores, muitas vezes mais antigos do bairro. Às vezes, a gente vai ver que moradores mais antigos, eles trazem lá questões culturais muito enraizadas. E aí esses paradigmas acabam sendo bloqueadores para esse processo criativo que vem dos outros, qualquer ideia nova que está sendo proposta ali. Então, olha algumas ideias que nós podemos apresentar aqui para que eles enxerguem como coerentes esses argumentos, né? Nós podemos pensar vamos experimentar, se de repente não ficar bom, a gente pinta de novo. Então, você já dá uma solução, um indicativo, também já dá uma possível solução, caso eles não gostem do resultado. Ou que tal verificarmos se a comunidade gostou? Então, de repente, tem umas pessoas ali que não gostam dessa ideia, mas vai ver que depois toda a comunidade gostou. Acreditamos ser legal trazer coisas novas para o bairro. Chama a atenção de potenciais investidores. Então, às vezes, investidores que têm apreço pela arte, pela questão do grafite, enxergar o grafite como arte realmente. Então, nesse caso, você começa a trazer, né, para essa população que vive ali naquele bairro, maneiras pelas quais elas podem enxergar isso, essa quebra de paradigma, de uma maneira que elas não tinham enxergado antes. Se você não apresenta o novo, não traz argumentos que realmente sejam coerentes, tem pessoas que não vão mudar. Elas vão ficar naquela inércia, né, de não conseguir sair do lugar e muitas vezes achar que elas estão corretas. Só que você precisa trazer formas, maneiras de mostrar isso. Só falando, às vezes, não dá certo. Vamos trazer algum exemplo, né? Se você sabe lá que tem um grafiteiro lá dentro da ONG que vai ajudar e ele sabe fazer muito um estilo de pintura e começa a identificar que as pessoas daquela região, elas gostam muito de plantas, de flores. Então, vamos pegar um muro, vamos pensar só em plantas e flores e ver se essa pessoa gosta. A gente tem que ir, né, tentando fazer essas pessoas mudarem os seus pensamentos, mudarem o seu raciocínio para poder liberar o potencial criativo.
inclusive para essas crianças, né? Se vamos imaginar que seja um bairro ali carente, onde as crianças têm problemas ali em relação ao aprendizado. Imagine o quão é bacana colocar essas crianças num horário contraturno, né? Para poder ir para a rua, mas para ir para a rua para realmente fazer algo criativo, algo que seja culturalmente enriquecedor. Em vez delas ficarem em casa, ou em vez delas ficarem fazendo coisas erradas. Então a gente consegue ver, né, criar essas crianças para que elas sejam criativas e mostrar a importância também de cuidar, né, daquilo que é público, daquilo que é dos outros, de sempre olhar com essa questão pensando no respeito. Então existem muitas variáveis que a gente consegue trabalhar, nesse caso do João, e a gente traz isso também para o nosso contexto profissional. Como você quebra um paradigma? Como você quebra o seu próprio paradigma? Será que não tem coisas que você poderia até mesmo fazer diferente e você não se deixa, né? Isso acaba te bloqueando? Então são maneiras para que a gente pense nisso também e trabalhe. Interação. Para o nosso momento de interação, eu faço uma proposta aqui para que a gente reflita juntos. Dá uma olhada comigo. Quais exemplos de quebra de paradigmas nós podemos citar quando a gente analisa a evolução tecnológica nos últimos 5 anos? O que você verifica de evolução tecnológica que até então existia, de repente foi sendo alterado, principalmente nos últimos 5 anos, que a gente pode falar que foi uma quebra de paradigma? Se você puder mandar a sua contribuição, é legal para a gente interagir. Até já!
Bom, ainda não tive nenhuma participação, mas vou dar um exemplo aqui para que a gente possa refletir sobre, né? O que a gente pode pensar de frases ali que indicam uma quebra de paradigma nos últimos 5 anos, quando a gente olha para essa questão tecnológica. Frases, na verdade não, exemplos, né? Se a gente conseguir olhar para alguns exemplos. Vamos pensar nos bancos, né? Se você olhar para 5, 10 anos atrás, você obrigatoriamente tinha que ir a uma agência ali para resolver algumas coisas, para abrir uma conta, coisas do tipo. Olha os bancos digitais, como hoje bancos como a própria Nubank, né, começou com uma startup ali, revolucionou as fintechs, né, essas empresas de tecnologia financeira, a partir desses bancos digitais. E aí você vê um monte de bancos seguindo o mesmo caminho, porque realmente é algo que não dá mais para continuar da forma como era antes. Então você vê uma quebra de paradigma, alguém que precisou ir lá e mudar a forma como era feito e indicar que aquilo precisava ser feito. Tem um ponto legal que eu gosto de lembrar bastante quando eu estou pensando nessa quebra de paradigmas, que muitas vezes, pensando num contexto de negócio, se você vai falar para o seu cliente, olha, o que você quer, né? Aquilo que você gostaria que eu fizesse? Nem sempre o cliente ele sabe o que ele precisa. Ele precisa ser mais estimulado para, de repente, ele pensar em algo, ter uma demanda. Isso precisa muitas vezes partir da empresa também. A empresa precisa pensar em coisas novas. E aí, se pararmos para pensar, lá quando os carros foram criados, né, nós temos Henry Ford, o criador da Ford, que ele diz o seguinte: se você tivesse perguntado às pessoas o que elas gostariam, elas diriam o quê? Que elas gostariam de um cavalo mais rápido. Por quê? Porque elas só tinham acesso àquilo. Isso era a visão de mundo. A maneira como elas se locomoviam era a partir de cavalos. Os cavalos, né, o próprio cavalo, ou cavalo puxando uma carruagem, coisas do tipo. Mas não, precisou vir alguém enxergar aquilo por outra perspectiva, ou então criar uma outra ideia, né? Ter uma outra ideia sobre aquilo, a maneira de se locomover, e aí criaram-se os carros. E hoje a gente tem todo esse desenvolvimento, toda essa mudança tecnológica sobre os carros. Então é importante para a gente pensar como nós podemos desconstruir os nossos paradigmas e deixar o potencial criativo ser revelado. Tá certo? Então vamos continuar com os nossos conceitos. Tipos de percepção. O que é uma percepção? Por que nós temos diferentes percepções diante das situações? Por que você tem, às vezes, alguma percepção que é mais positiva, uma outra percepção que não é tão positiva assim, e nem sempre você tem a mesma percepção que um colega seu, mesmo que vocês estejam no mesmo lugar, ou que a mesma percepção que alguém da sua família, mesmo que vocês tenham vivido a vida toda juntos. É isso que a gente vai ver. Veja ali comigo. A percepção significa a compreensão, aquela faculdade de perceber, né? A maneira como você tem a possibilidade que você tem de perceber alguma coisa, de ver alguma coisa. A percepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, faz com que a pessoa sinta que a vida merece ser vivida. Você começa a olhar de uma maneira muito mais colorida, digamos assim, para as coisas. Por quê? Porque você começa a sentir, a perceber com muito mais profundidade. Então veja que dentro do processo criativo, nós podemos utilizar tanto a criatividade para que daí, a partir dela, nós tenhamos, né, a percepção, a geração do conhecimento, e isso gera cada vez mais criatividade, isso dá origem a produtos criativos, ou também o contrário, o conhecimento como um meio, né, para que você perceba as coisas, para que você tenha a sua criatividade e isso te dê uma percepção, te dê uma maneira de enxergar o mundo. Basicamente, é a partir da percepção que nós temos o nosso comportamento, que nós temos os nossos sentimentos. Então, nesse caso, a sensação e a percepção são as principais formas que geram o nosso conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? Aquilo que a gente aprende no dia a dia, com base na nossa tentativa e erro. Então, se eu estou falando aqui de sensação e de percepção, para adquirir o conhecimento empírico,
é quando você realmente se deixa sentir, você se deixa perceber as coisas, né? Maneiras como nós percebemos uma situação, enxergamos algo, como aquilo vai refletir na gente e como isso vai gerar o conhecimento. É esse conhecimento que é o conhecimento que vem do que a gente chama de empirismo, né? O conhecimento que vem do dia a dia, da prática. Não é um conhecimento que você vai aprender lendo um livro, estudando, né? Conhecendo mais de um assunto. Não, é o conhecimento da vivência. Volta ali, como que nós temos acesso a isso? Basicamente, a sensação, nesse caso, vai estar relacionada à sua reação imediata enquanto uma pessoa que possui receptores sensoriais. Quais são os nossos receptores sensoriais? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, nariz, então a questão do olfato, a boca, né? Tem a questão do paladar, sentir o gosto, os dedos, a questão tátil. Tudo isso que você tem, os seus sensores, quando eles têm lá os estímulos básicos, como a luz, a cor, odor, texturas. Então, toda vez que nós temos acesso a esse tipo de estímulo, nós temos o nosso conhecimento empírico sendo desenvolvido. Tanto é que, se nós estamos pensando lá no processo de brainstorming, né? Por que o processo de brainstorming, ele olha muito também para maneiras como você pode pensar em ideias, ter insights a partir da questão visual, a própria questão de experiência, né? Você passar por uma determinada experiência ou as experiências com o corpo. Porque a nossa percepção, o nosso conhecimento empírico, ele vai vir disso, desses sensores que são acionados conforme você recebe esses estímulos. E isso vai impactar também na maneira como você é criativo, na maneira como você lida com as situações. A percepção, ela é muito subjetiva. Cada um tem a sua maneira de enxergar, cada um vai ter a sua percepção. Algo para você que, de repente, tem, né, no paladar é muito delicioso, para outra pessoa não vai ser tão bom assim. Tem pessoas que pagam caríssimo para comer caviar. Tem pessoas que vão lá, pagam para experimentar e simplesmente não gostam. E o paladar, ele é variável, é muito subjetivo. E ainda bem que é, porque daí cada um vai ter uma maneira de enxergar, uma perspectiva, e isso vai agregar sempre mais. Imagina isso num processo dentro de uma empresa, para que você tenha ali um contexto de negócios com mais pessoas criativas. Isso acaba sendo ótimo para que você tenha dê origem a produtos mais criativos. Volta ali comigo então para a gente ver os tipos de percepções. Nós temos percepções do tipo visual, né? E aí nós temos os estímulos do próprio olho, daquilo que você está enxergando, a sua visão, né? Quando você tem ali a luz, as cores, as formas, a questão social, que vem muito da relação com o outro, a percepção estimulada pela forma que você se relaciona com o outro. Olha como nós tivemos a percepção social alterada com a entrada da Web 2.0, né? A internet. Com a internet, os consumidores mesmo, eles já tiveram uma mudança, que nós chamamos de inversão do vetor de marketing. Por quê? Porque os consumidores, eles passaram a se tornar o quê? O centro. É esse consumidor que é ativo em meio às marcas, e não mais o contrário. Não é a marca que só envia estímulos e esse consumidor fica ali como um espectador. Então, a internet hoje proporciona muito essa percepção social. O quão você hoje tem uma percepção que é subjetiva, é você que tem, mas o quão você tem essa percepção com base no que o outro está vendo, na opinião do outro. Quantas vezes nós escolhemos algo, nos comportamos de determinada maneira pela questão social, que vem dessa interação com o outro. Às vezes até de pessoas que nós nem conhecemos e a gente se conecta ali ou vê algum vídeo, algum review, um tutorial, alguma coisa do tipo na internet. Então, vamos ver lá mais alguns exemplos. Musical, então a própria percepção relacionada à música, né? Por que existem músicas que ficam mais na nossa cabeça? Por que isso estimula para que a gente fique mais triste, mais feliz? Ou, né, tenha vontade de fazer algo diferente? Relacionada também aos sentidos, a questão da audição, questão tátil, olfativa, gustativa. A própria
questão sensorial e aí, né, do próprio sentimento, da forma como você sente e capta essas percepções, e a questão intelectual, que está muito relacionada ao intelecto, ao seu intelecto, ao intelecto do outro e essas correlações. Mas olha a importância de nós enxergarmos essas percepções e entender a interferência delas também no comportamento das pessoas, como isso interfere na criatividade, como a percepção de alguém que é muito mais aguçada, apurada para a questão de comida, por exemplo, pode ser complementar aquela pessoa que tem uma questão estética, visual, muito bem elaborada. Essas pessoas juntas podem pensar em maneiras de entregar pratos muito mais refinados, colocar um preço muito mais elevado e assim por diante. Continuando, se nós olharmos para as teorias que estudam a percepção, nós vamos ver que não vem só da psicologia. Inclusive, nós temos a própria filosofia entendendo essa questão, né, essa questão relacionada à percepção. Então, nesse caso, a gente pode enxergar o quê? As teorias da percepção. Nós temos a filosofia, e aí nós temos a questão sofista, platônica e aristotélica. Por quê? Porque é importante nós enxergarmos a filosofia como um conjunto ali de pensadores, né, de teóricos, que olharam para a forma como nós desenvolvemos a nossa percepção, que nós aprendemos sobre o mundo, e cada um enxerga de uma maneira diferente. Né? Enquanto nós temos lá, volta ali no quadro comigo, enquanto nós temos lá a questão platônica, por exemplo, né? O que nós temos da visão platônica? Que você sente os objetos através da experiência com o corpo. Então, a sua percepção vem muito da sua experiência, a percepção vem de todos os sentidos sendo trabalhados em relação ao corpo. Então, você vem estudando a forma de percepção da mesma maneira que nós estudamos a criatividade a partir desses teóricos que têm pensamentos diferentes. E cada um entende a nossa formação da ideia de percepção de uma maneira diferente. E ali comigo, volta comigo. E nós temos a teoria de Gestalt. No caso da teoria de Gestalt, nós estamos olhando para essa parte mais psicológica relacionada à nossa própria percepção. Então, essa teoria de Gestalt, ela vai falar da nossa percepção relacionada à maneira como nós pegamos essas informações, nós captamos essas informações e a partir disso envolve, né, existe um trabalho muito importante da nossa mente, daquilo que nós enxergamos e a construção disso, né, o aprendizado que você tem em relação a isso, adquirindo essas percepções e também repassando isso ao mundo. Então, leva muito em consideração essa maneira como você apreende esse conteúdo, passa para as outras pessoas a partir da percepção que você tem. E por que nós olhamos para essa questão relacionada à criatividade aqui? Porque nós enxergamos a criatividade como algo complexo. Cada um vai entender a criatividade de uma maneira. E para cada um, a criatividade é manifestada também de uma maneira, né? Então, nesse ponto, nós vemos que percepção, por mais que ela seja subjetiva, você precisa ver aquilo que mais se destaca. Está olhando lá para o seu público consumidor. O que é mais aflorado dentro daquele público consumidor? Né? Dentro daquele produto que você vende. Você consegue captar mais a atenção dele como? A partir do gosto, do cheiro. Por que a gente entra numa loja relacionada a cama, mesa e banho, tem aquele cheiro específico, né? Como se lembrasse um amaciante ou um cheiro de casa limpa? Porque isso já desperta em nós a questão de nós queremos um ambiente assim na nossa casa. Então, a gente tem a ideia de que levando aquele produto, a gente leva um pouco daquilo para a nossa casa. E o marketing estuda muito isso também. Nós precisamos nos apoiar nessas teorias para entender também como funciona essa questão prática, né? A maneira como nós adquirimos esse conhecimento prático. Desenvolvendo a percepção. Como nós desenvolvemos a percepção? É isso que a gente vai falar na nossa situação problema. Dá uma olhada. A ONG que o João trabalha recebeu algumas doações de máquinas fotográficas digitais. Nesse caso, com essa doação, portanto, o João ele lançou um desafio para as crianças.
elas precisam registrar, com o auxílio das máquinas fotográficas, o dia a dia da comunidade. Como que nós vamos auxiliar João a desenvolver a percepção de seus alunos, fazendo com que eles obtenham imagens únicas para a exposição da ONG? Essa ONG vai fazer uma exposição, ganhou essas máquinas e agora o João vai precisar estimular essa percepção, né? Fazer com que eles sejam estimulados a utilizar de fato essas máquinas fotográficas como um sentido, um propósito. Como que nós vamos fazer isso? Auxiliar o João nisso. Veja ali a importância de entender o que é a percepção. Ele vai precisar instruir as crianças em relação ao conceito de percepção, de sensações, mas tentando o quê? Exemplificá-las. Então, a percepção significa o quê? Compreensão, a faculdade de perceber, de ver. Quando eu falo de uma percepção criativa, eu estou falando de a pessoa se sentir viva, né? De entender que a vida merece ser vivida. Nesse caso, ele precisa trazer para as crianças como a percepção de entender como as coisas são legais, como enxergar o mundo de outra maneira, é uma coisa interessante. Se as crianças pensassem, né, de uma maneira ali, como acaba sendo o dia a dia, entender como um celular que você pega para jogar, para se comunicar ou até mesmo para tirar foto, elas vão pegar as câmeras, porque pode ser coisas que... uma câmera pode ser algo que não seja muito da época dessas crianças, né, uma câmera fotográfica e não um celular. Mas elas vão pegar e elas não vão saber muito o que fazer. Elas vão querer o quê? Tirar foto um dos outros, como a gente faz hoje para colocar num perfil de rede social. Ou elas querem tirar fotos que não tenham um conceito muito bem definido. Então, ele pode estimular a percepção dessas crianças, mostrando o quão é importante, então, aproveitar essa câmera da melhor maneira, para captar realmente as sensações, tentar mostrar ali algo que eles visualizaram, que foi bacana, né? Tentar captar da melhor forma possível. Se dá para fazer um vídeo, né? Captar um som, captar uma imagem junto com o som, então ele vai tentar trazer isso de uma maneira mais criativa, estimular a percepção dessas crianças. O segundo ponto, como que ele pode utilizar? Ele precisa apresentar a essas crianças os tipos de percepções que existem e mostrar de que forma eles conseguiram fotografar imagens que sejam inéditas e marcantes, conhecendo cada uma delas. Então, dentro dessa proposta de tipos de percepção visual, social, musical, relacionada aos sentidos, né, sensorial, intelectual, ele pode, por exemplo, mostrar que a câmera pode ser utilizada para que eles fotografem, né, eles gostam de uma comida específica. Então, ele pode, muitas vezes, ensinar a fotografar. Olha como existem fotos dessa comida. Olha os tipos de foto que são tiradas desse tipo de comida que você gosta. Então, perguntar, olha, qual é o animal que você gosta? E vai ver que as crianças gostam muito de gatinho, de cachorrinho. Então, mostrar, olha como as câmeras podem ser utilizadas para tirar fotos dos bichinhos dessa maneira. E estimulando a criatividade. As crianças vão começar a perceber o mundo de outra maneira, a enxergar situações onde elas podem utilizar a câmera. Porque quando a gente vê uma foto, a gente olha muitas vezes e fala, nossa, eu não teria pensado nessa pose, nesse ângulo, ou utilizado, né, ou visto que esse lugar específico daria uma foto tão boa. Por quê? Porque as pessoas captam as sensações de uma maneira diferente, captam a percepção, né? E têm a percepção de uma maneira diferente. Então, ele pode utilizar da mesma forma isso com as crianças nessa ONG. E um terceiro ponto ali para nós exemplificarmos. Ele pode perguntar às crianças quais percepções podem ser percebidas em cada uma das fotos que ele apresentou ou que elas tiraram. E aí ele acaba solicitando para elas essas justificativas. Também podem questioná-las a respeito de qual percepção poderá se tornar um produto criativo. É lógico que a gente não vai perguntar dessa maneira, mas nós podemos trazer para ele, e o João pode trazer isso para a criança, a questão do princípio da complementação. O que é o princípio da complementação? É a tendência que nós temos de completar figuras para que nós tenhamos uma compreensão total sobre aquilo. Então, olha o princípio da complementação aqui. Você tem
você pode ter colocado um triângulo branco aqui no meio com os círculos, né? Mas uma figura sobreposta à outra, mesmo que não haja uma figura ali, a partir daquela ideia de que seria um triângulo, você começou a completar. O seu cérebro, ele tende a completar. Quando nós vemos algumas frases que não têm algumas letras, o seu cérebro automaticamente ele completa aquela frase, porque ele sabe que existem aquelas letras ali dentro daquelas palavras. Existem até algumas atividades, né, que são propostas na internet para isso. O João pode propor a mesma coisa para as crianças, né? Pode propor joguinhos, quizzes, estimular isso, né? Fazer com que eles dividam-se ali em equipes e cada um faça uma figura para que o outro adivinhe. Brincadeiras simples como mímicas, tudo que você pode estimular essa percepção, essa criatividade, e aí eles vão começar a enxergar como a câmera também pode ser utilizada e como eles podem achar resultados muito bacanas com as fotos que eles podem fazer. E aí realmente utilizar a câmera com um propósito mais útil, mais focado. Alteração da percepção e pensamento lateral. O que é o pensamento lateral? Como que isso faz com que a nossa percepção seja alterada? Dá uma olhada comigo. O pensamento lateral, ele pode ser definido como uma heurística para a solução de problemas. O que é essa heurística, né? Muitas vezes a heurística ela é entendida como uma forma que o nosso cérebro faz, nós como seres humanos utilizamos para driblar algumas situações. Então, se você entende que há um modelo mental específico para você, né? Você vai lá, escolhe uma determinada comida, aceita pagar tal preço, passa no caixa e vai para casa. Mas às vezes você está com pressa, o mercado já vai fechar, você usa a heurística, que é esse processo simplificador. Você não vai seguir aquilo que deveria, aquilo que você está acostumado. Você segue a intuição, pega aquilo que aparece primeiro, você muda o seu comportamento. É algo muito subjetivo que acaba interferindo no seu comportamento. Então, isso acaba sendo a heurística, esse processo simplificador que a gente utiliza. Então, vamos voltar ali para entender essa situação. O pensamento lateral, então, ele pode ser definido como essa heurística para a solução de problemas, em que você tenta olhar o problema de vários ângulos, em vez de atacá-lo de frente. É o uso de um processo que nós chamamos de um processo não linear, não de uma maneira padrão de raciocínio, para que a gente cheque as suposições, mudemos as nossas perspectivas e geremos também as novas ideias. Então, quando nós estamos pensando aqui nas informações que usamos no exercício da criatividade, todas essas informações elas estão contidas em tudo aquilo que a nossa percepção consegue captar. Por quê? Porque só a inteligência, se você pensar só nesse conhecimento que você adquiriu ao longo da vida, um conhecimento teórico, por exemplo, só isso não basta. As pessoas de fato inteligentes, elas usam o seu pensamento para defender o seu ponto de vista. Só que, quanto melhor fazem isso, menos elas procuram outras formas de análise para novas informações. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois tipos de pensamentos, o pensamento vertical e o pensamento lateral. O pensamento vertical é aquele pensamento comparado ao pensamento racional, o pensamento lógico, onde você tem lá a somatória de números iguais. Então, por exemplo, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4. É um pensamento lógico, é um pensamento racional. O pensamento lateral não. O pensamento lateral é onde eu tenho aqui, por exemplo, 1 mais 1 mais 1 mais 1, e aí eu estou enxergando aqui o número 1 e eu posiciono esses números 1 aqui e ele vira um equilátero. Então, eu estou pensando aqui numa forma onde eu consigo trabalhar diferentes maneiras de enxergar, de captar uma informação para pensar em outras formas de análise. Eu vou utilizar o pensamento lateral como aquele que realmente está quebrando um paradigma. Ele está mudando a forma como eu estava trabalhando até então. O que ele faz de fato? Ele está mudando paradigmas. Então, veja ali comigo.
ele leva à quebra de paradigmas, ou seja, a um pensamento diferente daquele padrão habitual. Portanto, nós utilizamos a criatividade da inocência, aquela criatividade que nós desenvolvemos naturalmente diante de um processo, né? Diante de um processo criativo, você está em busca de produtos criativos, então, naturalmente, você desenvolve essa criatividade, ou ainda a criatividade da fuga. A criatividade da fuga está muito relacionada àquela criatividade que você realmente olha diferentes formas de enxergar aquele mesmo problema. Então, aqui você está pensando em outras perspectivas, você muda realmente para conseguir visualizar isso de outras maneiras que até então você não havia pensado. Para isso, nós temos dois exemplos bacanas para a gente entender essa questão da criatividade. Técnicas relacionadas à criatividade. Então, uma técnica é o método dos 6 chapéus. Então, nesse método, é como se você estivesse utilizando chapéus mesmo, e cada chapéu vai representar alguma coisa. Então, o chapéu ali, né, da imaginação, o chapéu da felicidade, o chapéu do medo, e você utiliza cada chapéu e ao colocar, você adquire um pouco daquela personalidade, daquela situação e utiliza para resolver uma situação. E vai alterando esses chapéus para tentar achar soluções para alguns processos criativos. E o outro, dá uma olhada comigo, é a técnica criativa de resolução de problemas. Então, nesse caso, você sai em busca de estimular a sua criatividade para pensar em formas realmente de sair da caixa para conseguir resolver os seus problemas, para conseguir achar a solução para esses problemas, ou muitas vezes as causas, encontrar as causas de um problema, quando a gente está pensando lá num brainstorming reverso, por exemplo. Então, são maneiras que nós podemos utilizar da criatividade, né, técnicas, formas de instrumentos dessa criatividade que nós podemos utilizar para conseguir, então, ir além desse processo criativo, né? Mesma coisa de pessoas originais, né, que conseguem ser originais, dar origem a produtos inovadores. Por quê? Porque elas tentam. Elas podem falhar algumas vezes, mas elas desenvolvem porque elas tentam. Se você continua com a insegurança que todos têm, mas se você não deixa isso ir adiante, se você não deixa com que esse processo criativo vá adiante, você fica muito limitado, isso não dá a chance de realmente você ser original nesse sentido. O pensamento lateral como uma ferramenta de apoio. O pensamento lateral pode ser utilizado como uma maneira de nós sairmos da caixa, de pensar, de quebrar o paradigma, de levar essa quebra de paradigma. Como nós vamos utilizá-lo, portanto, nessa situação problema? Nesse caso, o João, ele conseguiu a autorização de todos os moradores para que as crianças pudessem realizar o grafite nos muros do bairro. Então, o João ele levou essa proposta de grafitagem nos muros, ele conseguiu quebrar esse paradigma, né, dessas pessoas, desses moradores, e deixar que essas crianças efetivamente grafitassem ali nos muros. Eles entenderam que isso pode ser legal para o bairro, pode ser benéfico. Vamos ver a pergunta que o João tem então para nós. Como que ele vai conseguir levantar recursos para que o projeto Arte nos Muros possa ser concluído? Nesse caso, é importante que ele reflita sobre o pensamento lateral, que é também essa quebra de paradigmas, né? Um pensamento diferente do padrão habitual. Se você começa a enxergar uma situação de outras maneiras, por outras perspectivas, você começa também a ter questões que muitas vezes antes você não havia pensado. Aí você começa a ter mais empatia, você começa a pensar no lugar do outro. Se nós pensássemos lá nessas pessoas que moram no bairro, se eles tivessem mantido a decisão de não deixar as crianças grafitarem ali nos muros, né, que maneiras você consegue encontrar para que isso seja quebrado, para que esse paradigma seja quebrado e eles mudem essa opinião? Você precisa ir buscando mais argumentos. A mesma coisa aqui, você está precisando de um auxílio ali financeiro para a ONG para conseguir colocar esse projeto em prática. Vai conseguir comprar tinta específica para ter alimentação, deslocamento, enfim, coisas que você precisa para o seu dia a dia.
É importante entender que cada um vai ter uma percepção. Cada possível investidor, pessoa que queira colaborar, vai enxergar a situação de uma maneira diferente. Então, isso faz com que nós tenhamos abordagens diferentes. Quantas vezes você vai num projeto ali ou precisa fazer uma negociação e você vê que nem sempre ir direto, atacando ali, vai ser a melhor saída, né? Às vezes é melhor ficar mais recuado, ouvir mais e depois você consegue entrar com um outro tipo de abordagem. Vamos lá para o segundo ponto. Pensar quais são os canais pelos quais, mais comumente, a ONG costuma receber o investimento, consegue receber auxílio. As verbas, será que elas são fornecidas somente pelas empresas? Será que ele não consegue pensar em outras maneiras, né? Sair da caixa ali realmente e pensar em novas formas de captar recurso? Será que você sempre vai depender das empresas para conseguir recurso para a ONG? Será que não tem uma pessoa ali que se identifica com a causa, que pode auxiliar? Vamos ver alguns exemplos. O próprio planejamento. Às vezes uma ONG ela não tem um planejamento específico, não faz um planejamento estratégico, cuida ali do fluxo de caixa, não tem uma atenção quanto às finanças. Por mais que uma ONG não tenha fins lucrativos, ela precisa sobreviver. Então, nós temos que pensar, tem um planejamento? Será que eu não tenho editais específicos, né, do próprio setor público, setor privado, que auxiliam na captação de recursos? Campanhas relacionadas à doação de empresas, de doadores individuais, as próprias notas fiscais que você usa lá na compra, né? Estados como Paraná, São Paulo, isso é muito utilizado. Não sei como isso se dá em outros estados, mas tem a própria nota fiscal, apoio de empresas, que maneiras você encontra para conseguir apoio, para conseguir donativos ali para esse projeto? Se você deixa, né, sempre da mesma maneira, acha que sempre foi daquela maneira e não vai mudar, isso é um bloqueador da criatividade. Isso não faz com que você avance nesse processo e é isso que a gente precisa tirar. É pensar em maneiras diferentes, né? Perspectivas diferentes para que a gente realmente consiga esse ponto para dentro daquilo que foi colocado. Volta ali comigo. E aí nós podemos pensar ainda no financiamento coletivo. Hoje, muitos sites, né, trabalham com esse tipo de captação. Claro que muda a questão de taxa administrativa de um site para outro, mas acaba sendo uma boa opção para captação de recursos. Que basicamente o financiamento coletivo é a vaquinha que a gente faz online. Então tem lá a plataforma Quicante, que ela é a maior categoria no Brasil, mas tem outras que são muito famosas também, né? A vaquinha.com, a Catarse, a juntos.com.você. Então, são maneiras onde você consegue divulgar a sua causa e conseguir recursos. O próprio Instagram, Facebook, você pede doações, né? As pessoas se solidarizam, se sensibilizam com aquela causa, você consegue captar novas formas. Você só avança, você só consegue inovar se você pensa em maneiras diferentes de fazer isso. E para isso, é importante quebrar esses paradigmas. Deixar muitas vezes de ver de uma maneira racional, uma maneira ali vertical, lógica, e enxergar de outra maneira, enxergar por outra perspectiva. E aí entram essas ferramentas da criatividade que nos auxiliam nessa questão. Para o nosso momento de interação, não houve, né, uma pergunta, alguma contribuição, então, já aproveitando que é a nossa última aula também, sempre importante lembrá-lo, né, de rever todos esses conteúdos, utilizar a criatividade realmente para aquilo que você se propõe a fazer, e ela é utilizada em diferentes áreas, dentro dos negócios, pensando em departamentos diferentes, você sempre consegue ser muito mais criativo. O importante é não ficar bloqueado para tentar dar origem sempre a esses produtos criativos, tá certo? Vamos recapitular, portanto? Veja comigo. Recapitulando. Para fechar os principais pontos trabalhados nessa aula, portanto a nossa última aula, dá uma olhada no que a gente trabalhou. A gente falou sobre o funcionamento cerebral e a importância dos lobos cerebrais, né? Nós temos ali as 4 principais partes, mas é entender que cada parte vai contribuir mais para alguma coisa que nós temos, né? A questão da linguagem, a audição, a questão da
parte motora, né, acaba auxiliando, mas a criatividade não tem um centro de criatividade específico, ela se dá em todo o nosso cérebro e tudo isso contribui para que haja combinações criativas e aí sim nós damos origem a produtos criativos. Volta ali para mais alguns pontos. O desconstrução de paradigmas, né? E aí nós vimos a importância de quebrar esse paradigma, a visão de mundo, quebrar esses modelos mentais algumas vezes e fazer com que a gente avance, para que a gente vá além, encontre novas formas de enxergar. Tem mais alguns pontos ali relacionados à percepção, então os tipos de percepção e a alteração dessa percepção e o pensamento lateral. Como a percepção é importante como uma forma de criatividade, de conhecimento, para que a gente utilize, né, questão sensorial, audição, olfato, paladar, o próprio intelecto, tudo isso acaba gerando um estímulo externo para que a gente perceba, entenda esse mundo e consiga também desenvolver a criatividade. Com isso, a gente encerra a nossa 4ª teleaula, encerramos também a nossa disciplina de processos da criatividade. Foi um prazer estar com você nessa disciplina, agradeço muito a sua companhia, a sua atenção e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço!